Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. O nosso anseio é que o Espírito Santo continue a nos falar, que o Espírito Santo continue a nos ensinar, que Ele continue a revelar Cristo ao nosso coração, mas que também Ele continue a nos cortar e que Ele vá a fundo em nós, que Ele trabalhe de modo real em nós, para que nós saiamos do nosso marasmo espiritual, para que saiamos dessa frieza espiritual na qual nós nos encontramos como povo de Deus, individualmente falando também. Então, que Ele continue a ter liberdade em nós, entre nós, nessa manhã. Que a palavra venha ao encontro e também dê encontro ao nosso coração. Ao encontro quando ela vem consolar, de encontro quando ela vem nos exortar. Nós precisamos, irmãos e irmãs, termos corações abertos para ouvir tudo aquilo que Ele já tem falado a nós. Que realmente o Espírito Santo nos arranque de nós mesmos. Devemos reconhecer que nós temos usurpado o lugar dEle. Devemos reconhecer que Ele tem sido colocado de lado. E como nós ouvimos, Ele é um cavalheiro. Ele não vai nos invadir. Ele vai gentilmente esperar que nós tomemos as decisões apropriadas, que nós sejamos desentulhados de nós mesmos, que tudo aquilo que realmente tem atrapalhado o agir, o mover dele em nós, possa ser tirado de maneira real, de maneira própria, e só Ele pode fazer isto. Então, que uma vez mais nessa manhã sejamos socorridos. Como nós temos ouvido e temos insistido também juntamente com os irmãos, muito mais do que uma conferência, um evento, nós viemos nos encontrar com o Senhor. Há um acontecimento glorioso e quando Ele reúne o seu povo, Ele deseja falar. Mas o que é que você e eu iremos fazer com que Ele tem falado ao nosso coração? Esse é o grande desafio. Essa é a grande pergunta que precisa ser feita e nós precisamos respondê-la. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo nos tempos do fim. E como que nós vamos estar preparados como a noiva graciosa para nosso amado Senhor, para que Ele possa realmente olhar para nós e abrir um sorriso na sua face e dizer aí está a minha amada. Somente o Espírito Santo, exercendo o seu ministério em nossas vidas, é que isso será possível. Mas Ele precisa achar espaço em nós e também individualmente falando. Ele precisa encontrar esse espaço. E que nós possamos dizer amém, que Ele encontre espaço em nós, irmãos e irmãs. Que nós não continuemos os mesmos. Que nós possamos ser moldados ao caráter santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso querido Senhor. E como nós já temos ouvido, é o Espírito Santo que tem o ministério, o serviço de nos mostrar esse tão glorioso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar nossas Bíblias e ler 2 versos, já lidos ontem, mas vamos novamente registrá-los. Gálatas capítulo 5, inicialmente o verso 16... e depois o verso 25. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como ontem foi pontuado, nós apresentamos aos irmãos o fundamento dessa verdade tão gloriosa que é a pessoa e a obra do Espírito Santo, mostrando as realidades das Escrituras Sagradas que nos apontam para este tão glorioso e majestoso ensino, a obra do Espírito Santo, a pessoa gloriosa desse glorioso Paráclito. E nós apresentamos ontem algumas verdades sobre esta realidade. E no passo que nós vamos dar nesta manhã, estaremos olhando mais o aspecto prático dessa realidade. Como que toda essa verdade, como esse fundamento que é tão real para nós, pode se converter, pode se traduzir
na prática diária. E como foi falado, vamos ver que são situações bastante simples e bem no cotidiano da nossa existência nós podemos aplicar essa verdade. O Espírito Santo quer fazer parte da nossa existência em todas as nossas decisões. Em cada passo que nós estivermos dando, o Espírito Santo deseja manifestar a sua vontade através de nós. E isso tudo Ele fará para que o Senhor Jesus Cristo sempre seja glorificado. Nessa passagem primeira lida, que é o versículo 16, nós temos aí um imperativo, um verbo que está conjugado no imperativo, sendo ele uma ordem. Paulo está dizendo àqueles irmãos da região da Galácia, andai no Espírito. E vale a pena fazer aqui uma pequena consideração sobre esse verbo, porque ele vai aparecer novamente citado na outra passagem lida, que é o verso 25, que aparece na maneira andemos. Mas nós vamos ver que são dois verbos diferentes, trazendo-nos duas verdades diferentes, ambas importantes. Mas na primeira aqui, andai, a ideia do original, ela tem duas palavras. Tem, primeiramente, o prefixo e o sufixo, é peripatel. Peri, em volta, em torno de, patel, pisar, andar. Então a ideia aqui é andarmos em torno do Espírito Santo, pisarmos em torno dele. Essa é a força do texto que nós estamos vendo, dada pelo Espírito aqui, quando ele mostrou a Paulo. Andai em torno do Espírito Santo. Pisai em torno da terceira pessoa da Trindade. E o que significa isto? Duas verdades, pelo menos. É tomar decisões conscientes, baseadas na santidade e pureza do Espírito Santo. Se eu quero saber na prática o que significa andar em torno do Espírito Santo, eu tenho que entender que todas as minhas decisões conscientes devem ser tomadas, fundamentadas unicamente e tão somente na santidade e pureza do Espírito. Isso cabe a você, isso cabe a mim. Então pense em qualquer decisão que você tenha que tomar, seja de qual esfera for. Essas duas realidades da santidade e pureza do Espírito se encaixam, então você pode tomar essa decisão com consciência. E isso significa que você está andando no Espírito. E você andando no Espírito, você está dando glórias ao Senhor Jesus Cristo. Você está realmente colocando Cristo como cabeça em sua existência. E coletivamente é a mesma verdade. Se nós, como povo de Deus, estamos tomando decisões conscientes, fundamentadas em santidade e pureza do Espírito, tenhamos o descanso que isso, de fato, está agradando o coração do nosso amado Senhor. Então veja como é real, é profunda essa verdade. Andai no Espírito. De que maneira nós temos feito nossas escolhas? Como há pouco na introdução estava dizendo, até lembrando que já foi dito pelos outros irmãos, nós devemos ter a consciência que estamos usurpando o lugar dele. Nós temos tomado o lugar dele. Porque quando nós temos que tomar algumas decisões muito práticas, nós não estamos aplicando de maneira consciente santidade e pureza desse glorioso Paráclito que em nós habita. Ah, irmãos e irmãs, como nós precisamos ser socorridos nessa realidade. Mas há uma outra verdade que nós podemos tirar disso, que significa, ou seja, andar no Espírito, andar em torno do Espírito. Significa o quê? Que devemos estar ocupados com Cristo e somente Cristo e os seus interesses. O que é andar no Espírito? É quando você e eu saímos de cena. Quando você e eu, nós estamos colocados ao lado. Quando tudo em nós gravitará em torno da vontade e desejos de Cristo Jesus. Quer andar no Espírito? Então coloque todos os teus interesses unicamente na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Como ontem nós afirmamos,
Posso falar isso tanto individual como coletivamente, mas coletivamente abrange melhor essa ideia. O que é uma igreja cheia do Espírito? É uma igreja cristocêntrica. Quando nós temos Cristo como centro, nós podemos ter o absoluto descanso que nós, de fato, estamos andando no Espírito. Estamos tomando as decisões de modo consciente na sua santidade e na sua pureza. E que podemos ter absoluta certeza de que, no segundo aspecto já sendo considerado, que nós vivemos para Cristo e somente Cristo e seus santos interesses. Isto é andar no Espírito. É glorioso isto, irmãos e irmãs. Profundamente glorioso. Então esse verbo tem essa característica muito importante, o peripatel, andar em torno de. Agora o versículo 25 que nós já lemos, diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aparece o verbo andar novamente aqui. Só que é uma outra interpretação, tão importante quanto a primeira que nós já mostramos aos irmãos. A palavra que aparece aqui, lá no seu original, stoichel, significa andar como um soldado, marchar como um soldado. Então isso nos leva para um outro pensamento importante como os demais. Andar no Espírito significa que você tem que ter o quê? Disciplina e obediência. Não é assim que um soldado faz? Andemos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Devemos ter um senso de obediência e um senso de disciplina. Há muitas coisas que nós temos clamado por anos para que o Senhor opere em nós e nada acontece. Por quê? Porque nós não temos tomado decisões adequadas. Porque nós estamos achando que a hipergraça vai resolver todos os problemas. Não irá resolver. Deixem o dedo aqui, por favor, vão para 2 Pedro, no capítulo 1 dessa epístola. Vejam o que diz a palavra para o nosso coração nesse momento. 2ª epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4 são suficientes para entendermos. Diz assim a palavra do Senhor: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Tem uma vírgula aqui, mas vamos colocar um ponto. Mas o que o texto está nos mostrando aqui, que tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade já nos foi agraciado, já nos foi dado. Ou seja, toda a graça suficiente que nós precisávamos receber do alto, já o recebemos. Tudo já nos foi doado. Doação é graça, para que nós possamos viver de tal forma que o Senhor seja glorificado. Então nós não temos desculpa quando dizemos: Senhor, há tanto tempo tenho clamado para o Senhor trabalhar no meu caráter e o Senhor não tem trabalhado. Significa um excesso de amor próprio dentro de nós mesmos. Significa um alto grau de valor que eu atribuo a mim mesmo. Irmãos e irmãs, nós precisamos ser quebrantados. Precisamos ser arrancados de nós mesmos. Essa expressão, arrancados de nós mesmos, é de um irmão chamado C.S. Lewis. Através de um dos seus livros, ele coloca essa expressão muito interessante. Muito interessante. Arranca-me de mim mesmo, Senhor, para que verdadeiramente Ele ocupe o trono que lhe é devido. Então, muitas vezes não estamos experimentando, é porque nós não desejamos ser arrancados de nós mesmos. Não desejamos. Queremos, pelo menos, decidir algumas coisas juntos, junto ao Senhor. Irmãos e irmãs, não funcionará assim. Nós precisamos, voltando para o texto que nós estamos considerando, Gálatas 5, 25 agora. Nós precisamos
em disciplina e obediência, de fato, entender o que significa andar no Espírito, o que significa viver no Espírito. Significa que nós somos colocados à margem, ao lado. Irmãos, por isso que na nossa introdução falamos, Espírito Santo continue a nos cortar, continue a penetrar com a espada que é a tua palavra, e nos corte, não nos deixe como nós nos encontramos agora. Senão nós vamos simplesmente repetir os mesmos males num outro tempo juntos. Nós não podemos nos levantar desse tempo juntos, da mesma forma como aqui chegamos, como os irmãos já têm muito bem colocado. Irmãos, nós fomos chamados para sermos guiados pelo Espírito Santo. O verso que eu não citei e não li ainda é o verso 17. Ele está bem pertinho de um de que nós lemos há pouco. Porque a carne, diz aí, milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Há uma batalha, há uma guerra real dentro de nós. E a carne sempre militará segundo os interesses do nosso eu. E o Espírito militará pelos interesses de Cristo. Então perceba uma situação importante. O nosso eu é tremendamente vigoroso, forte, resistente dentro de nós. E só a ação da cruz pode verdadeiramente destronar o eu. A grande bênção é que essa obra já foi realizada por nós. Já fomos crucificados com Cristo Jesus. Podemos dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta obra está pronta objetivamente falando, mas ela subjetivamente precisa ser experimentada por você e por mim. Então, a carne sempre irá militar contra o Espírito. A carne favorecerá o teu eu, a tua justiça própria, os teus valores, o teu estilo de vida, as suas escolhas. Sempre será assim. Mas Deus nos ajude a andar, a estar em torno dos interesses do Senhor Jesus Cristo. Isso significa andar no Espírito. Tomar as nossas decisões conscientes em santidade e pureza do Espírito, ainda que isso venha cortar a nossa carne. E dói. O nosso eu, quando ele está sendo esmagado, dói. E muitas vezes nós tentamos protegê-lo dessa dor. Ah, que o Senhor venha com tudo em cima de nós, irmãos e irmãs. Que Ele venha com tudo em cima de nós pelo Seu Espírito e realmente nos destrone para que Ele, o Senhor Jesus, seja encabeçado através da realidade do governo do Espírito na nossa existência. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Permitam-me agora, queridos irmãos e irmãs, apresentar para vocês um princípio das Escrituras Sagradas. E vejam só que interessante princípio é este. Vamos para Jeremias, capítulo 10. Um verso que tem a sua conotação, que envolve um contexto todo no qual ele foi aplicado, mas daqui nós podemos tirar um princípio muito importante para a nossa compreensão. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Vamos olhar com bastante atenção o que a palavra de Deus tem a nos falar. Diz assim: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Deixa eu ler de novo. Eu sei, ó Senhor, presta atenção, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então, ouça isso, propositalmente, Deus omitiu da nossa criação toda a faculdade ou poder de nos dirigirmos a nós mesmos. Deixa eu repetir, porque é importante. Olha só, propositalmente, Deus omitiu da nossa criação toda a faculdade ou poder de nos dirigirmos a nós mesmos. Ele não criou o homem para que ele se autogovernasse.
Ele não criou o homem para que ele fosse independente. A independência é o maior dos pecados. Aquele teste no jardim não era teste de escolha, era teste de obediência. Porque não foi dado ao homem essa capacitação. E quando ele o fez, ele caiu. Então nós não fomos criados para ser o centro do universo. E nós não fomos criados para gravitar em torno do nosso próprio umbigo, fazendo a nossa vontade. O que nos destrói é quando nós estamos no centro da nossa vontade. É quando nós fazemos as nossas próprias escolhas. É quando nós gravitamos em torno das nossas emoções, das nossas mentalidades. Deus não nos criou para ser centro de nada. É por isso que nós estamos falando o que significa andar no Espírito. O que é o novo nascimento? Se não nos arrancar de nós mesmos pela obra da cruz, para que Cristo seja entronizado no centro da nossa existência. Não é claro isto? Então entende esse princípio da palavra? É por isso que Jeremias está falando, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Isto é um princípio. Deus não nos criou para que nós autogovernássemos. Não é incrível isso? Não conecta tudo isso com o andar no Espírito? É lógico que sim. O plano divino é que nós vivamos de modo completamente dependentes. Dependentes. E para que isso seja uma realidade, é só pelo governo do Espírito Santo em nós. Mas o pecado fez um estrago muito grande sobre cada um de nós. E o pior de todos os malefícios, o pecado nos colocou no centro de nós mesmos. Qual que é a tua maior infelicidade, meu irmão, minha irmã? A tua maior infelicidade é você governar a sua própria vida. É quando você está no centro do processo. Você já percebeu alguma coisa interessante quando a tua vontade é violentada, o que acontece com você? Quando você é deixado de lado, qual é a tua reação? As tuas emoções não ficam abaladas? Ficam completamente abaladas. Sabe por quê? Porque você saiu do centro. E esse é o teu problema. E você precisa sair do centro, mas quando você e eu saímos do centro, nós nos abalamos. Nós buscamos culpados pela nossa infelicidade. Buscamos razões por que nós somos tão deixados de lado. É porque você e eu precisamos ser deixados de lado mesmo. Porque o Espírito Santo precisa ocupar o governo da nossa existência. Quem é você? Quem sou eu para reclamar? Irmão, irmã. Até quando nós vamos ficar menininhas cristãs? Nós precisamos sair do berçário, como disse certo irmão. Nós precisamos sair das fraldas. Aquela exortação que foi dada aos irmãos ali em Hebreus. Possivelmente, aquela exortação do capítulo 5, não precisamos ir lá. No tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres. Mas vocês precisam novamente de leitinho. Aqueles irmãos possivelmente tinham no máximo 6 anos de jornada. E aquele autor da carta estava exortando de maneira firme, pegando firme com aqueles irmãos lá. Quantos anos você e eu temos de jornada? E por que nós reincidimos no mesmo problema? Sempre a mesma melancolia, a mesma reclamação, os mesmos pedidos de oração, e não se resolvem. É porque você e eu ocupamos o lugar que não devemos ocupar. Estamos no centro. O Senhor quer levar-nos para a nossa realidade. O teu lugar e o meu lugar chama-se cruz. A morte é a melhor realidade de remédio que nós temos. A nossa morte. Por que vivemos temperamentalmente falando, sabe, sempre esquisitos? Arrumando encrenca com todo mundo? Porque nós estamos no centro. Nós precisamos morrer. Mas essa morte já nos foi dada. E o Espírito Santo é que nos mostra isso. Ele nos mostra, quer aprender a andar no Espírito? Isso é prático, não é prático? Totalmente prático. Então, andar no Espírito significa, ande em torno dele. Você nunca vai errar, porque ele vai sempre jogar o holofote em Cristo, Cristo, Cristo. Você morreu. Cristo, Cristo, Cristo.
Você vai ser obediente, você vai ser disciplinado. E se você tirar os olhos de Cristo e eu também tirar, sabe o que acontece? Você e eu caímos. Caímos. Mas a grande bênção é que Ele sempre estará próximo. Ele sempre estará próximo, ou buscando ouvir o nosso pedido de socorro para que Ele nos ajude. Agora, quando nós entramos pelo lodo, pela miséria dos nossos sentimentos, então aí nós vamos só sofrer. Mas se naquele momento de queda nós nos lembrarmos que nós temos um Senhor que já provisionou um sangue que nos perdoa de todos os pecados, devemos confessá-lo e imediatamente restaurar a nossa comunhão e o nosso andar no Espírito. Irmãos e irmãs, como nós precisamos da ajuda do Senhor para descobrir, tocar essa realidade do que significa andar no Espírito. Então ficou claro o princípio levantado aqui. Deus não te criou, não me criou, não criou homem para que ele se autodirigisse, para que você se autogovernasse. Você está exercendo um papel que não foi dado a você. Você está usurpando na realidade. É por isso que assim acontece. Agora, quando o Espírito vem, ele quer ajeitar tudo isso. Ele quer, de fato, nos tirar do centro, para que ele ocupe o trono de governo e assim Cristo será sempre exaltado. Isso é maravilhoso, irmãos e irmãs. Então vá orando no teu coração e, Senhor, livra-me de mim mesmo, tira-me do centro, arranca-me de mim mesmo, Senhor, porque nós somos o nosso maior mal. Não é o outro, não é o teu cônjuge, não é o teu patrão, não é o teu funcionário. Não são os irmãos, não são aquelas irmãs que você julga, não são aqueles irmãos tão difíceis que estão no nosso meio. Não, o teu problema tem um nome. Vai lá para o espelho, não precisa nem dizer o nome, está lá o teu problema. O espelho vai dizer o teu nome. É ali, esse é o ponto, esse é o grande mal. Então o Senhor precisa nos ajudar. Se nós queremos ser, de fato, a noiva do Senhor, se nós desejamos ser essa noiva gloriosa, então nós precisamos refletir o que o cabeça é. O que o cabeça é. Porque quando ele vier, de 2 Tessalonicenses 1, versículos 10, depois até o 12, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, não por todos os que creram, e não pelos seus santos, mas é nos seus santos. Então, onde a glória de Cristo será vista? Nos seus santos. E para que isso seja verdade, a cruz tem que estar operando em você para que somente Ele apareça. Então, a glória de Cristo será vista na noiva. Porque a noiva não vive mais para si mesma, mas para agradar o seu noivo. Cristo será admirado através da noiva. A noiva não terá nenhuma glória. Veja como a noiva é linda. Veja como o Senhor é glorioso. Refletindo toda a sua beleza e formosura na noiva. Mas para isso ser realidade, o Espírito Santo precisa agir em nós. E Ele sempre agirá em nós circunstancialmente, trazendo-nos situações para que nós as enfrentemos. Isso chama-se, em outras palavras, o caminho da cruz. O caminho da cruz. Como nós precisamos. O caminho da cruz. Temos tido uma oportunidade, alguns irmãos em Londrina, para estudar o caminho do deserto. Já temos tratado com os irmãos já há algum tempo. E todos nós passamos pelo deserto dentro dessa metáfora, significa as nossas vidas de provações, tribulações, de lutas. Uma coisa muito certa. Deixa eu levantar uma pergunta aqui que eu fiz para os irmãos. Por que Moisés, ele ficou, são 3 períodos de 40 anos na vida de Moisés. Vamos pegar o último período. 3 períodos de 40 anos. Não é isso? O segundo período, porque o terceiro ele vai estar conduzindo o povo. Mas no segundo período ele ficou 40 anos. Não é isso? Por que ele ficou 40 anos? Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque 39 não foram suficientes. Porque não foram suficientes. Precisou 40 anos. É exatamente isso.
Guarde bem isso. O Senhor não nos provará um dia mais do que for necessário. E se nós estamos no caminho de um deserto interminável, devemos olhar porque nós precisamos. Deus não nos provará um dia mais do que for necessário. Ele não tem prazer nisso, Ele é um Pai. Ele é um Pai. Isso tudo está relacionado com o andar no Espírito. Ele quer que nós tenhamos sensibilidade da sua voz. Deus, dentro do seu arsenal, dentro dos seus muitos instrumentos de agir na vida das pessoas, Ele começa com uma palavra muito suave. Meu filho, minha filha, é por aqui. Só que nós ouvimos. Não ouvimos. Aí Ele começa a aumentar os mecanismos de comunicação conosco. Ele aumenta um pouco o tom de voz. Mas depois Ele pega um martelinho, depois Ele pega um martelo maior, depois Ele pega uma marreta. E dá no lombo, porque nós precisamos, porque nós não estamos ouvindo. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele te ama, porque Ele me ama. Porque Ele quer o seu anseio maior, ver Cristo formado. Mas para tanto eu preciso me submeter ao governo do Espírito que em mim está. Então, andai no Espírito. Andemos no Espírito, nós os que vivemos no Espírito. Esse é o grande desafio. O plano divino, queridos irmãos e irmãs, o princípio orientador seria Ele mesmo pelo seu Espírito. Se Ele não nos criou para que nós nos autogovernássemos, logo o princípio orientador da nossa existência seria Ele mesmo, através do seu Espírito. Então, por que as coisas não estão acontecendo? Porque nós não estamos tendo sensibilidade a esse princípio orientador que é uma pessoa, o Espírito. Nós encaixamos o Espírito Santo na nossa vida. Nós encaixamos o Espírito Santo nas nossas orações. Mas quando Ele vem pegar forte conosco, nós recuamos. Nós olhamos para a nossa dor, nós olhamos para o nosso sofrimento, nós olhamos para o que nós estamos perdendo na nossa carne. Ah, irmãos e irmãs, que isso não continue sendo assim. O Senhor quer encontrar corações abertos para que o Espírito Santo faça a obra. A maior obra, vamos insistir, é sermos arrancados de dentro de nós mesmos. Essa é a maior obra. Então, o princípio orientador deve ser Ele mesmo em nós, pelo seu Espírito. Um texto que nós consideramos ontem, de 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, para que vocês estejam preparados para dar a razão da esperança que há em vós. A única maneira de você testemunhar adequadamente, a única maneira de você expressar o senhorio de Cristo, como nós já vimos também ontem, é quando o Espírito Santo está no governo da sua vida. Aí está o funcionamento desse princípio orientador. Você vai santificar a Cristo no seu coração, não como Redentor, não como noivo, não como Messias, mas é como Senhor. E Senhor é dono. Senhor é dono. Se Ele é Senhor, Ele deve ocupar o espaço adequado da sua existência e da minha existência. Ele é Senhor. É assim. Agora vamos pegar uma outra passagem, irmãos e irmãs, João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 57. E aqui nós temos, nesta leitura, uma compreensão também do que nós estamos falando, agora nessa perspectiva. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57. Olha só a palavra de Deus dizendo: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aqui está uma verdade crucial para nós. Jesus está mostrando a sua total dependência do Pai, e é no Espírito sempre. Assim como, olhando novamente para o texto, o Pai que me enviou, assim como o Pai que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Olha só.
de que forma nós deveremos viver? Assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Significa aqui que toda a motivação da vida do Senhor Jesus, aquela a vida humana perfeita, santa, perfeitíssima, expressava a vida do Pai. Nós, nos alimentando de Cristo, devemos expressar o quê? A vida de Cristo. Você se lembra daquele episódio do Evangelho de João 14, a partir do versículo 6, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim? Aí Filipe pergunta, mas Senhor, mostra-nos o Pai. Isso vai nos bastar. Você se lembra a resposta de Jesus? Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ora, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha só, ele não vivia pelo Pai? Então, você quer conhecer o Pai? Conheça o Filho. Então, o que os discípulos estavam fazendo? Tocando o Pai no Filho. Toda aquela bondade, toda aquela expressão de misericórdia, todo aquele amor, toda aquela gentileza, todas aquelas expressões de graça que aconteciam em Jesus, nada mais eram do que o Pai, através do Filho. Olha que relação íntima, perfeita da Trindade. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou nele e ele está em mim? Então quem de mim se alimenta, por mim viverá. As pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam tocar Cristo em nós. Mas sabe o que elas estão tocando em nós? Legalismo, religiosidade, às vezes hipocrisia, menos Cristo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não tem nos governado. E nós insistimos com essa vida de fracasso cristão. Irmãos, como tem sido falado aqui, não façamos desta conferência uma outra conferência. Que seja de fato o acontecimento onde há uma expressão popular que se diz, pelo menos na minha região, é um chacoalhar da roseira. É um chacoalhar forte da roseira, porque nós precisamos verificar o que está acontecendo com o nosso testemunho. De tantos anos, e não temos produzido nada. Uma pessoa governada pelo Espírito, ela tem algo singular. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas deixe-me lembrar esse ponto. Porque a Bíblia fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, não é isto? Há um amor que é derramado em nossos corações. E esse amor tem 3 direções. Primeiro é a direção vertical. É um amor singelo, relacional com o próprio Senhor Jesus. Mas ele não fica aqui nessa esfera alta. É um amor que se relaciona com os irmãos. É um amor que toca os irmãos. Mas tem uma terceira esfera, é um amor que ama as almas perdidas. Aí nós percebemos o quão nós não amamos. E se nós não amamos, é porque algo não está adequado em nós. Porque o amor já foi derramado. O amor já é presente em nós. Já é uma realidade, mas ele está encapsulado. Se o Espírito Santo não se expressa, como esse amor vai se expressar? Então essa é uma maneira de nós identificarmos a pobreza espiritual na qual nós nos encontramos. E a pergunta é até quando? Esse é o ponto. Então nós precisamos da ajuda do Senhor. O texto que estamos considerando, o Senhor Jesus vivia pelo Pai. É exatamente toda a fonte que nutria Jesus vinha do Pai. Lembre-se que ele decidiu a não exercer as suas funções ministeriais com a sua divindade inerente, mas pelo Espírito Santo que nele habitava. E nesta realidade, ele então vivia pelo Pai. É uma harmonia perfeita que há na Trindade que nós não conseguimos discerni-la, mas está aí para nós. E assim como nós nos alimentamos de Cristo, por ele devemos viver. Não é maravilhoso isso, irmãos e irmãs? Penso que sim. Agora um texto
Efésios capítulo 5, verso 18, fala mais diretamente sobre um aspecto da oração que Paulo faz quando ele escreve aos irmãos em Éfeso. Devemos tecer aqui alguns poucos pensamentos. Capítulo 5, versículo 18 de Efésios. Ele chega num determinado momento, quando ele está partilhando a sua palavra àqueles irmãos, ele vai dizer estas palavras, verso 18, repetindo: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele vai continuar, não fiz a menção no verso seguinte, mas falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para deixar-vos completa a leitura. Mas o ponto em destaque aqui é que nós devemos sim estar embriagados do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E devemos entender que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de alguém que já habita em nós. Porque quando nos foi dado o Espírito Santo, ele nos foi dado sem medida, pleno. Não veio metade do Espírito Santo habitar em nós. Ele habita integralmente. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo mora em você. Você é santuário do Espírito Santo. Então, você e eu precisamos ser cheios de alguém que já habita em nós. O fato é que ele não está conseguindo expressar-se por causa daquilo que lá atrás foi falado, os entulhos. Há muitas coisas que impedem que o Espírito Santo se manifeste através de nós. Muitas coisas. Mas a Bíblia fala, enchei-vos. Não é algo que vem externamente, é algo que vai fluir de uma realidade já existente. É sermos cheios, verdadeiramente, daquele que já habita em nós. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre cristãos vitoriosos e cristãos derrotados? Infelizmente, temos que falar isso. O Watchman Nee tem um livro, só o título já faz a gente pensar. Vida cristã normal. Se ele colocou essa expressão, esse título, vida cristã normal, é porque nós estamos vivendo na anormalidade. Qual que é a vida cristã normal? É essa aqui. E essa aqui é totalmente anormal. É o caminho que nós estamos. Fora da normalidade. Então, qual é a diferença entre um cristão que é vitorioso e um cristão que é derrotado? Primeiramente, vou dizer, não se encontra no fato dos cristãos vitoriosos terem o Espírito Santo e os cristãos derrotados não terem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em todos. Está em todos, mas está no fato de que os vitoriosos são guiados pelo Espírito Santo. E os derrotados são guiados pela sua carne, pelo seu eu no centro. É por isso que você é assim. É por isso que eu sou assim. Muitos cristãos parecem que fazem diariamente ou praticamente todos os momentos do seu dia uma dieta de suco de limão. Vivem azedos. Vivem, ácidos. Guiam-se. Dirigem a si mesmos. Irmão, nós temos que sair dessa esfera. Nós devemos ser conhecidos como o povo mais feliz dessa terra, apesar das lutas, das provas, dos desertos. E isso será possível quando o Espírito Santo assumir o seu posto em nossas vidas. Será possível, irmãos e irmãs. Então, a diferença não está em um grupo ter o Espírito Santo e outro grupo não ter, mas está no fato de aquele grupo de vitorioso ser guiado. Ontem nós fizemos a menção, quando nós estávamos apresentando os fundamentos, que Romanos 8, versículo 16, fala-nos que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, há uma testificação.
E a palavra filhos que aparece aí no versículo 16 é uma palavra que nos remete a meninos, crianças. Teknos. Uma palavra que identifica, de fato, a sua realidade. Mas quando no versículo 14, Paulo está falando do mesmo Espírito, ele diz assim: os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Então aí é uma diferença, ele está sendo guiado pelo Espírito. Só que a palavra filhos que aparece ali já não é mais teknos, não é mais filhos. Ali é huios, filho maduro. Então aí está a diferença entre um cristão derrotado e um cristão vitorioso. Não é porque um tem, o outro não tem o Espírito Santo. É porque um é guiado pelo Espírito Santo e o outro não. A pergunta é: tenho sido guiado pelo Espírito? E é nas decisões muito simples, irmãos e irmãs. Porque nós resumimos, infelizmente, a vida cristã dentro de um reduto de reunião. Nós achamos que vida cristã é nós nos reunirmos no final de semana ou no começo da semana, no domingo. Ali, exercemos alguns serviços espirituais, irmos para casa e tocarmos nossa vida. E, infelizmente, o cristianismo se tornou agora um gueto, ou seja, onde as pessoas se reúnem e, de segunda em diante, vamos fazer nossa vida da maneira como nós entendemos que deve ser feita. Nós criamos uma dicotomia que a palavra de Deus nunca permitiu entre a nossa vida de devoção ao Senhor e a nossa vida de dedicação ao nosso trabalho. Nós fizemos essa dicotomia, isso é uma maldição. O Espírito Santo tem que estar ali nas suas decisões da sua empresa. O Espírito Santo tem que estar na sua decisão, na sua escola. Quando você vai comprar alguma coisa, é numa realidade completa na nossa existência. Mas só que hoje nós traduzimos o cristianismo, onde ele faz parte de um aspecto da minha vida. Eu sou evangélico, eu me reúno em tal lugar. A minha profissão é essa, eu falo isso, faço aquilo, eu estudo este. E nós fazemos divisões. Irmãos, nós somos cristãos. E todas as esferas da nossa existência, esta implicação tem que agir. Isso só é possível quando o Espírito começar verdadeiramente a exercer o seu senhorio como de governo em nós, porque ele nos remeterá para Cristo sempre. Irmãos e irmãs, apesar de anos de caminhada, apesar de muitas conferências, centenas e centenas de estudos bíblicos feitos, de leituras sem fim de muitos livros e bons livros, continuamos os mesmos. Por quê? Andamos na carne. A nossa carne é muito religiosa, irmãos e irmãs. A nossa carne é tremendamente religiosa. Nós reduzimos o cristianismo, nós reduzimos as nossas reuniões a estudo bíblico. Nós enchemos a nossa cabeça de informação. Temos toneladas, muitas vezes, de informação bíblica, e boa informação. Mas, sabe, 2 gramas de realidade espiritual. Então, o que adianta ter a cabeça inchada de conhecimento e não ter vida? Então, o Espírito Santo é aquele que verdadeiramente nos habilita, nos capacita, ele instrui na palavra, ele joga vida na palavra, ele joga luz sobre nós para que nós consigamos entender a palavra segundo a realidade da revelação dele. O Espírito Santo tem uma função maravilhosa que é a revelação da palavra. Senão você e eu, minha irmã, irmão, nós vamos encher a nossa cabeça de conhecimento e não vamos ter vida. Então nós precisamos das 2 verdades. Nós precisamos da doutrina, nós precisamos do ensino, nós precisamos do estudo bíblico, sim, nós precisamos das conferências, sim, mas nós precisamos que o Espírito Santo jogue vida sobre todas essas realidades. Senão nós vamos permanecer os mesmos sempre. Deus nos livre dessa maldição. Nós nunca podemos separar a doutrina da vida. Nós não podemos separar sangue de óleo. Nós não podemos separar
Cristo do Espírito Santo. Nós não podemos separar Calvário de Pentecostes. São realidades inseparáveis. Inseparáveis. Precisam andar juntas. O Espírito Santo precisa estar presente na nossa existência, na nossa vida. Precisamos urgentemente ser socorridos, irmãos e irmãs. Sinais de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Apenas alguns. Uma pessoa quebrantada, que tem as marcas da cruz, que são vistas. Sinais de uma pessoa guiadas pelo Espírito Santo. São pessoas quebrantadas que têm as marcas da cruz. As marcas genuínas. Não tem uma mensagem só na língua, tem uma mensagem na vida. As pessoas podem tocar o que ele fala, e aquilo que ele fala é verdade, porque ele vive aquilo que ele fala. Isto é um sinal de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Um outro sinal de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela é ensinável. Ela é ensinável, ela tem um coração humilde. Ela não é professor de vida de ninguém. Ela aprende com todos. É uma pessoa que tem um coração ensinável. Muitas vezes nós podemos nos colocar num patamar que nós não merecemos estar lá. Nós não podemos ser professor de vida. Nós podemos ser irmãos que simplesmente manifestam a vida de Cristo aos outros. Mas nós temos que ter coração ensinável e aprender com todos e com tudo. Esta é uma característica de alguém que é alguém guiado pelo Espírito Santo. Uma outra característica, uma daquelas que eu falei há pouco e eu falei abordar para vocês, tem o amor ao Senhor, amor aos irmãos e amor às almas perdidas. É uma das características de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Como está este assunto do amor no seu coração, no meu coração? Eu amo o Senhor, mas aquele irmão, aquela irmã, não. Não. Você diz que ama o Senhor e aborrece a tua irmã, teu irmão, você é mentiroso, mentirosa. Se você diz que ama essa pessoa e não ama essa pessoa e ama o Senhor, não está batendo essa conta aqui. Porque como que você não ama uma pessoa que está vendo, você vai poder amar alguém que você nem vê? Então veja só como é sério isto. E por que nós não amamos aquelas pessoas que muitas vezes têm as suas dificuldades, têm as suas lutas, até vou dizer, são pessoas que não são amáveis, mas são frutos e objetos do nosso amor? É porque nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. É porque o eu está no centro, o eu foi ferido, o eu foi machucado, aquela pessoa me machucou, como eu posso amá-la? Eu preciso punir pelo menos uns 3 meses de gelo nela. Não é assim que a gente faz? Porque o nosso eu é assim. Então essa história de amor é importante. Então como que nós vamos amar nesse processo? Vai chegar lá nas almas perdidas. Então nós precisamos ter essa clareza no coração, irmãos e irmãs. Uma outra característica é um escravo de amor. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo tem as orelhas furadas. E orelhas furadas significa o seguinte: eu não me pertenço. Eu pertenço àquele que morreu por mim naquela cruz, que deu a sua vida por mim naquela cruz, que vive em mim hoje. Eu vivo pelos seus interesses. Então é alguém que tem essa característica, escravo de amor, tem orelhas furadas, não me pertenço mais. Isso é ser guiado pelo Espírito. Mais uma apenas. É uma pessoa que expressa a natureza do Cordeiro. Aí fomos todos apanhados também. É uma pessoa que expressa a natureza do Cordeiro, uma pessoa mansa e humilde de coração. Todos estamos reprovados. Mas a grande bênção, que a primeira provisão já nos foi dada, o sangue. Lembra do sangue e do óleo? E a segunda bênção, que a provisão do óleo também já nos foi dada. Então cabe a nós confessarmos: Senhor, não tenho sido manso como o meu amado Senhor é. Não tenho sido humilde como Ele é humilde. Então eu coloco a boca no pó, confesso o meu pecado, mas eu me aproprio dessa provisão maravilhosa do sangue.
o óleo imediatamente é colocado. Lembra? Na ponta da orelha direita, na ponta do dedão direito e no dedão direito do pé. Então, tudo que eu ouço, tudo que está dentro da esfera da minha mente, da minha cabeça, tudo que eu vou fazer, por onde eu for, tem que ter sangue, tem que ter óleo. Tem que ter Cristo, tem que ter o Espírito. É assim que nós somos governados. É assim. Então, devemos ter essa consciência que sim, uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito é uma pessoa que expressa a mansidão do seu amado Senhor. Expressa a natureza do Cordeiro. Por que o Cordeiro, quando ele é levado à morte, ele não expressa nenhuma reação? E só sai lágrimas dos seus olhos. Mas ele não berra como o cabrito. Porque Deus, quando fez esse animalzinho, ele fez exatamente com essa característica não reativa. Porque ele se identifica com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que veio este mundo para morrer por você e por mim. Nós não temos essa natureza ainda expressa em nós. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, que este Cordeiro se manifeste em nós. E o Espírito Santo está aí, realmente desejoso de que esta realidade seja experienciada por você e por mim. Ah, Senhor amado, tem misericórdia de nós. Que o Espírito Santo verdadeiramente encontre caminhos nos nossos corações. Encontre passagem livre em nós. Não encontre um eu exaltado, um eu não perdoador, um eu melancólico. Ah, mas que se nós somos portadores disso, reconheçamos, Senhor, eu sou portador disso. Mas não olhe para minhas lamúrias, para minha reclamação. Chega firme comigo, Senhor, pela operação da cruz. Opera em mim, livra-me de mim mesmo, arranca-me de mim mesmo. Essa deve ser a nossa oração sincera, irmãos e irmãs. Se nós desejamos, de fato, ser preparados como a noiva adornada, nós precisamos passar por isso. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos experimentar o que significa viver no Espírito e andar no Espírito. Nós precisamos dessa maravilhosa realidade nos nossos corações. Como o Senhor é bom, queridos irmãos e irmãs. Agora, nós iríamos tratar de um ponto, mas eu creio que o Luiz irá tratar. Quando ele colocou aqueles 3 impeditivos que ocorrem na palavra de Deus, um deles em Efésios, outro em 1 Tessalonicenses e outro em Atos dos Apóstolos. Não entristeçais o Espírito Santo. Diz assim, não é lá? Nós podemos entristecê-lo. Aí já nos dá uma outra segurança de que você não entristece uma força nem um dínamo, você só pode entristecer uma pessoa. Ele é uma realidade, não é uma pessoa. Todas as vezes que ele, que é a pomba, está buscando formar o caráter do Cordeiro em nós e encontra em nós qualquer manifestação contrária a isto, ele se entristece. Porque a sua missão é revelar Cristo e a sua obra em nós. Então não entristeçais o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo traz uma verdade para nós tão gloriosa e de repente ela não tem resposta no nosso coração. Nós suprimimos, nós apagamos o Espírito. Deus nos livre disso também. E o outro aspecto o irmão também vai estar tratando. Então isso vai ficar no encargo do irmão e vamos todos receber a palavra do Senhor. Mas que, de modo real e verdadeiro, irmãos e irmãs, sejamos estes que têm recebido a palavra. E a nossa oração deve ser: Espírito Santo, assuma o seu posto na minha vida, na minha existência. Assuma o seu posto para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja honrado. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Nós recebemos a Tua palavra, a Tua exortação. Nós desejamos, sim, andar na completa e total dependência do Espírito Santo. Nos perdoe por todo esse tempo que temos dirigido a nós mesmos. Perdoa-me por estar fazendo isso.
Tenha misericórdia de mim por estar vivendo dessa forma tão inadequada. Clamo pelos meus irmãos também. Perdoa-nos a todos. Queremos aprender. Queremos ter coração ensinável para ouvir-te, para ouvir a tua doce voz, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Ajuda-nos pelo teu poder. Ajuda-nos pela tua palavra. Nós entregamos todo o teu falar em tuas próprias mãos e o fazemos em teu próprio nome, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amém.